Finalmente o tão esperado episódio do Cassino Lotus chegou e vamos falar sobre esse episódio. Eu tenho bastante coisinha pra falar, bastante coisas ruins, bastante coisas boas, mas vamos lá. Vocês sabem que ao mesmo tempo que eu tô assistindo a série, eu vou lendo os livros pra ter aquela lembrança fresca. Eu assisti o episódio, reassisti. Não vou falar que esse episódio foi ruim, não foi ruim. Teve algumas coisinhas que me incomodou ali, mas eu digo isso mais pela adaptação do que o episódio. O episódio foi legal, foi divertido. Mas vocês vão entender o que é que me incomoda. Senhoras e senhores, eu sou o Rafa Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E vamos começar falando que tem algumas coisas na série que me incomodam desde o primeiro episódio, mas eu achei que isso ia melhorar e não melhorou. Que são aquelas pausas dramáticas, aquelas pausas, cortes secos, que simplesmente alguma coisa acontece e do nada, pá, tela preta e aí vai pra uma outra cena. Isso me incomoda, porque aquilo eu sinto que tira todo o clima da série, sabe? Eu tô achando bem anticlimático e eu achei que isso ia melhorar ao decorrer da série e não tá melhorando. Em todo episódio eu fico pensando, será que eu falo isso no vídeo? Será que eu não falo? E, agora não tem mais jeito. Eu tenho que falar porque realmente isso começou a me incomodar muito. Mas começando lá pelo episódio, a gente começa pelo sonho do Percy. Ele tá sonhando ali com um cara que, assim, se você não leu os livros, eu vou colocar aqui mensagem pra você pular, pra você não pegar spoiler, tá? Mas se você leu, então tá de boa. Mas aquele cara, ele é o Cronos. Ele tá conversando ali com o Luke, você já sabe, né? E a realidade é que lá nos livros chega até a ser engraçado, porque a real é que o Percy invade aquele lugar, entre aspas, no sonho dele. Porque o Cronos tá ali conversando com o Luke, ele pega e fala, não, mas peraí, tem um moleque aqui, ó, ele tá no nosso sonho, entendeu? Tipo, o Percy, ele acaba chegando lá sem querer, através do sonho, e assim o Cronos percebe ele e sabe que o Percy ali é especial. Eu gostei da representação do Cronos ali, eu não teria crítica quanto a isso, até porque a gente tem que ver mais do Cronos pra poder criticar, né? Então eu diria que essa parte do sonho do Percy foi legal. O que me incomoda nessa cena, não do sonho, é a cena seguinte, porque lá no livro a gente tem todo um desenvolvimento do Grover. Ele vê lá que os animais são traficados, são só 3 animais do livro, um antílope, um leão e uma zebra, e os caras do caminhão estão tratando esses animais super mal. E aí o Grover, ele começa a desabafar, falar o quanto ele fica triste com que isso esteja acontecendo. Aí depois, na hora de dormir, também bate uma bad vibe lá no Grover e ele começa a falar que ele não é um sátiro corajoso e que ele deixou as coisas acontecer com a Thalia e que o Casco Fedido deu uma bronca nele porque deixou a Thalia pra trás, mas a Annabeth e o Luke se salvaram. E aí tem uma conversa ali dos 3 bem fofinhas, bem de amizade mesmo, que a Annabeth e o Percy falam tipo, não, cara, a Thalia se foi, mas se não fosse pela Thalia, por você, a Annabeth e o Luke também teriam morrido, então você tem uma participação nisso, você salvou a vida de 2 semideuses. Eles até falam, pô, olha como você é bom, você simplesmente encontrou 2 filhos dos 3 grandes, uma filha de Zeus e um filho de Poseidon. É bem bonitinha essa cena, dá um aprofundamento no Grover, e eu senti falta disso ali na série. Eu achei até legalzinho ele, pô, esses animais são inteligentes, eles têm um plano de fuga, a gente só precisa ajudar eles aqui e tal, mas esse desenvolvimento no livro, ele é bem marcante, por isso que eu tô batendo nessa tecla, porque quando você fala do primeiro livro, você lembra mais ou menos dessa cena. Mas tivemos uma coisa boa, que foi a parte do Cabeça de Alga. A Annabeth tinha chamado ele no episódio passado, eu não comentei, mas aqui ela também comenta, chamando ele de Cabeça de Alga. A gente tem a representação da Iris, ali as mensagens de Iris, que é uma coisa que a gente vê muito nos livros, sério. Você vê muito, e aqui a gente tem de fato uma representação da hora, uma representação legal sobre as mensagens de Iris. E ali o contato com o Luke. Ali eles estão conversando, o Luke fala que o acampamento tá em guerra e tal. E aí a gente tem, durante o diálogo, inclusive, a resposta do final do episódio passado, onde o Grover, ele pega e fala que não, a gente já sabe, a gente descobriu quem que é, que roubou o raio, tudo. E como eu disse, na verdade ele não descobriu coisa nenhuma. A verdade é que ele acha que foi a Clarice, mas spoiler, não foi.
Mas ali na conversa com o Luke, até o Luke acredita que na verdade foi a Clarice que roubou o raio. Então, assim, por enquanto as suspeitas ficam em cima da Clarice. Durante contato também, o Luke chega até a zoar os dois no momento percabete, né? Falar que os dois parecem um casal de idoso, o jeito que eles estão se tratando ali. Achei bonitinho, achei fofo. E o Percy, ele vai comentar sobre Hermes, o pai do Luke. Só que nisso a Annabeth, ela apaga, ela simplesmente desliga, né, a mensagem de Iris, porque ela acha que não é uma boa ideia falar de Hermes perto do Luke. Aí você me pergunta por quê? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, a hora que a gente encontrar com Hermes nesse episódio, tá bom? Espera aí um pouquinho nesse vídeo. Bom, aí eles soltam os animais e vão pro Cassino Lotus, onde eles querem encontrar o Hermes. Só que, mano, assim, primeiro, vamos começar com uma coisa. Quando chega lá, começa a música da Dua Lipa, e a gente é induzido a lembrar da cena do Grover dançando Poker Face ali. A gente fala, pô, vai ter a música da Dua Lipa, e aí, agora não é Lady Gaga mais, é Dua Lipa que vai fazer a cena marcante. Mas, infelizmente, a gente não tem nada mais. Tudo bem, gostei de pelo menos escutar uma musiquinha da Dua Lipa ali no meio do episódio. Agora, uma coisa que me irritou, cara, é muito legal ali no livro e até mesmo no filme, que você tá vendo o episódio, tudo, ou lendo, né, ou assistindo, sei lá. E aí você vai vendo as coisas meio estranhas e com o tempo eles descobrem que, pô, é a flor de lótus faz você esquecer isso, aquilo. E, mano, aqui ele só simplesmente chegou... O Grover não, porque Lotus, né, flor de lótus, aí Odisseu comeu lá no livro Odisseia, ele comeu lá a flor de lótus e eles esqueceram, ficaram presos na ilha, isso, aquilo. E tipo, pô, mano, já, você entra no cassino e já revela o mistério, o segredo do lugar. Isso foi muito anticlimático, eu achei péssima essa escolha criativa, de verdade. Assim, eu sei que os semideuses, eles são inteligentes, a Annabeth principalmente, a Annabeth poderia sacar ali, mas, cara, eles ainda são crianças. A Annabeth também não é a deusa da sabedoria, ela não sabe tudo. Então a Annabeth demoraria pra sacar, o Percy demoraria pra sacar, o Grover demoraria pra sacar, tipo... E quem saca, na verdade, é o Percy. Então, assim, eles fizeram uma escolha errada, na minha opinião. Eles tinham que ter segurado um pouco mais essa informação e soltado só no final, ali quando eles estão descobrindo que o tempo passou, isso, aquilo, talvez depois da conversa com o Hermes. Mas, pô, achei meio triste eles já entregarem o segredo do lugar já logo no começo. Mas, apesar disso, essa história que o Grover contou de Odisseia traz pra mim uma grande referência a uma personagem que eu amo dos livros, acho ela incrível, que é a Calypso de Ogygia. A Calypso, ela vai aparecer mais pra frente, se eu não me engano, no próximo livro. Eu acho que ela aparece no Mar de Monstros. Se ela não aparecer no Mar de Monstros, é na Maldição de Titã. É no terceiro, talvez, pensando aqui. Mas enfim, ela vai aparecer, é uma personagem que eu gosto muito, acho ela lindíssima, adoro que ela formou casal com um dos personagens mais legais também. E aí o Grover falando sobre isso é uma grande referência. Agora, vamos lá. Eles encontram o Hermes e o Hermes, ele tá ali todo fanfarrão, vamos jogar, vocês não são os primeiros semideuses que chega aqui, isso, aquilo. E aí eles citam o Luke e aí o assunto fica sério, o Hermes fecha a cara, eles sentam lá, Lin-Manuel Miranda entregando uma cena ótima. Eu amei a representação dele de Hermes, acho que ele tá muito bem no papel. E aí eles começam a conversar sobre o Luke. Acontece que, cara, a história do Luke é uma história meio triste. A Annabeth mesmo fala que o Luke mudou pra sempre, desde quando ele encontrou o pai dele, Hermes. Ele culpa Hermes pelo que aconteceu com a mãe dele. Então, assim, os dois não têm uma boa relação. Isso causa muito impacto no Luke. Vocês vão entender melhor o que acontece, mas se não fosse pelo Hermes, talvez toda a história de Percy Jackson estaria diferente. Na verdade, se não fosse pelo Luke, porque o Hermes não fez nada, é um Luke que pensa groselha aí, e o Luke tem uma história triste, mas que eu não posso falar muito, porque infelizmente vai ser spoiler. Então vamos falar de uma coisa que não é spoiler, é uma adaptação de um personagem que nem lembro dele ter no livro, mas ele tá aqui na série, que é esse tal de Augustus. Cara, pra mim foi a pior coisa do episódio. Eu vou te falar o porquê. O Augustus tá lá, beleza, legal, outro sátiro. O Grover vai conversar com ele. Só que, pra mim, ele não tem nenhuma finalidade dentro da história. Ele só tá ali pra
encher linguiça. Vocês vão entender, mas basicamente chega lá e o Grover tá falando, tenta dar um aprofundamento na história dele, tipo, nossa, meu tio Ferdinando, ele se inspirou em você, isso, aquilo, tal. Esse Augustus, né, ele tá sob o efeito das flores de lótus, então ele tá ali esquecendo das coisas, falando, enfim. E aí ele fala que encontrou o Pan e que quer levar o Grover com ele, o Grover vai. E aí, simplesmente, ele esquece que ele tava falando, o Grover percebe que não é a comida, o Grover também esquece do que ele tava procurando, e aí, essa cena. Só que o que traz a influência aqui no Grover, pense comigo, não é o fato do Augustus, nem o que ele tá comendo, e sim o lugar que ele tá. Então, se não tivesse Augustus, o Grover só ficasse procurando ali alguma coisa, ele ia sofrer o efeito e ele ia esquecer o que ele ia estar fazendo. Essa cena poderia ter sido construída, por exemplo, com o Grover passando e vendo um joguinho legal, igual nos livros, que é um jogo que é um cervo que caça humanos e não humanos que caçam cervo. Ele vê um joguinho e fala, nossa, que interessante isso, aquilo, e aí ele se distrai um pouco e ele já esquece. Seria muito mais interessante isso. Mas meu hate com esse tal de Augustus, não acabou, tá? Se encontrar esse sátiro no meio da rua, a porrada come solta, entendeu? Porque, nossa, péssima decisão. Mas esquecendo um pouco desse Augustus, daí vamos falar sobre o Percy contando o sonho dele pra Annabeth, porque ele chega a contar isso um pouquinho mais pra frente, quando eles saem do cassino. E aí, o cassino influencia na mente do Percy, lá nos livros, e ele não lembra exatamente do sonho, e ele conta pela metade pra Annabeth. Aqui ele lembra, mas ele tá ali tentando entender algumas coisas, com quem que ele tava falando, tem um negócio incompleto, tipo... Sim, eu acho que as coisas estão sendo muito jogadas, sabe? Não, porque fez tal coisa, isso, aquilo. Tanto que no livro é até engraçado, porque, assim, várias coisas que foram cortadas da série acaba levando a esse diálogo no livro. Então aqui eles teriam que adaptar. Mas é aqui que a Annabeth percebe que, na verdade, o Hades, ele não tá com um raio. Porque lá atrás ela vê as fúrias procurando o raio. Ela fala, mas peraí, se o raio tá com o Hades, por que as fúrias estão procurando? E aí eles começam a falar, pode ser, através desse sonho, pode ser que o Cronos estava falando com essa pessoa, porque essa pessoa, ela roubou o raio, mas ela acabou perdendo de alguma forma, e aí eles acham que tá com você, com o Percy. Então, assim, algumas coisas que foram cortadas acaba excluindo esse diálogo. Paciência. A série tá fiel aos livros, tá legal, tá muito divertida, com certeza melhor que os livros, com certeza é uma série boa, mas tem algumas coisinhas ali que a gente que é fã, que é um pouco mais exigente, sabe? Porque existem coisas que faz parte da essência de Percy Jackson. Eu não tô sendo chato aqui, eu não quero criticar, muito pelo contrário, quero chegar aqui e só elogiar a série, mas tem coisa que a gente tem que falar, então, sim. E aí aqui o Percy, ele até esquece algumas coisinhas, mas ele com certeza não esquece do botão de like daqui de baixo. Por favor, dá esse like, dá essa ajudinha. Não esquece, pelo amor de Deus, não deixa a flor de lótus influenciar na sua cabeça. Clica já no like, já se inscreve aqui no canal, porque você fala, putz, vou deixar pra depois, lá pro final do vídeo. E aí nisso, a flor de lótus já influenciou, você já esqueceu e você vai embora. E aí você esquece que você tinha que dar o like e se inscrever aqui no canal pra dar aquela ajuda. Então já faz isso agora, já dá aquela ajudinha, vocês não têm noção do quanto isso ajuda, sério. E aí vocês ajudam também a gente chegar em 100 mil inscritos, falta pouco, a gente tá em 80 mil, um pouquinho mais, 81, quase 82, então vamos lá, eu tenho certeza que eu posso contar com a ajuda de vocês, então se inscreve aqui, vai, por favor, por favor. Mas enfim, voltando lá também, na conversa com o Hermes tá falando com o Percy que ele tentou ajudar, mas que eu acho muito engraçado, porque os Zeus, se você sabe um pouquinho de mitologia romana, você sabe que, romana não, grega, que tanto faz, né, mas grega, você sabe que os Zeus ali, basicamente, o cara causa, entendeu? Ele é a causa da maioria dos problemas do mundo da mitologia grega. E aí, por conta das merdas que ele fez, ele colocou a regra que nenhum dos três grandes poderia ter filho e tal, e que os deuses não poderiam ajudar mais os semideuses, isso, aquilo. E aí ele colocou essa regra ridícula, que nem ele mesmo segue, porque se tem a Thalia, que é filha de Zeus, com certeza ele mesmo quebrou o pacto, a regra que ele mesmo colocou. Então, assim, otário, na minha opinião. Não gosto de Zeus, não gosto também dos filhos de Zeus. Tô aqui assumindo, aqui é
Poseidon na veia, e é isso. Mas aí, eu tô falando disso porque o Hermes tá lá falando que, pô, ele recebeu ali a orientação que quanto mais ele tentasse ajudar os semideuses, mais ele ia se ferrar, e é isso que aconteceu com o Luke, e que ele quer consertar as coisas, mas ele não sabe como fazer, e que ele não vai ajudar, porque ele não pode isso, blá 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 blá. E aí, ele pega e encosta na mão do Percy, e o Percy tem uma visão. Eu confesso que eu não entendi essa visão de primeira, eu falei, tipo, que cena aleatória, ele criança olhando ali no carro, mas eu ainda tô sem entender. Se você entendeu, comenta aqui embaixo. Mas o que eu entendi é que ali é o Percy, ele tá no carro sozinho em frente ao que parece ser uma escola, e aí nessa escola basicamente me remete a todas as escolas que o Percy foi expulso por conta das coisas que acontecia com ele, de ser um semideus, né? Ele acaba sendo expulso de muitos lugares, muitas escolas por causar problema. Então eu acho que essa lembrança, essa visão do Percy, né, remete a isso. Tenho certeza? Não. Então assim, confesso que pra mim a série também deixou isso um pouco jogado, eu não entendi. E da Annabeth também, ela não deixou o Hermes tocar nela, então a gente sabe que ela tem ali alguma coisa do passado dela que ela não quer lembrar, mas enfim. E aí é no final dessa história, dessa conversa, né, que o Percy ele descobre, através do próprio Hermes, que na verdade o tempo passa muito mais rápido lá dentro e que eles estão ali já há dias. A Annabeth já se toca porque ela vê o lado de fora, vê que tá de noite e já fala, ué, a gente tá aqui há um tempinho só e já anoiteceu. E aí que eles se tocam que o tempo tá passando muito mais rápido, que eles perderam muito tempo ali e eles precisam ir atrás do Grover. E aí eu volto com o meu hate lá pro Augusto, porque eles chegaram, viram um sátiro, você viu um outro sátiro e o Augusto correu. Por quê? O que você fez, Augusto? Você esfaqueou o Grover? Você matou? Pra que você correu? Não, ele corre, aí o Percy pega ele e ele só fala onde o Grover tá. Tipo, pra mim não faz sentido ele ter corrido, não faz sentido nada do que aconteceu ali, e só acho que foi um personagem inútil jogado ali no meio da história. Desculpa, Rick, se foi você que fez o roteiro dessa temporada, mas assim, quem que é Augustus, cara? Eu sei que o Augustus não tá no livro, porque eu li o livro pra poder fazer o roteiro desse vídeo, tá? Então assim, mas se tiver um Augustus mais pra frente, eu só não tô lembrando dele. Acontece, gente, acontece. Mas pra mim, eu acho o personagem totalmente jogado, descartado. E eu nem tô criticando o ator. Nem sei opinar se o ator foi bom ou não no papel. Eu tô criticando o personagem, entendeu? Eu acho que não tinha finalidade daquele personagem ali. Só foi pra encher linguiça, pra colocar no trailer ali o Percy voando no pescoço de alguém e você sem saber quem é. Enfim, mas aí ele revela onde Grover tá. Eles vão atrás do Grover. Grover já esqueceu quem são eles, já tá totalmente na influência ali do Cassino Lotus, porque eles descobrem nesse meio tempo que eles pegaram as flores e jogaram no ar. Então o problema é você tá ali naquele ambiente respirando, é isso que faz sua cabeça ficar lelé. E aí a Annabeth nesse meio tempo roubou a chave do Hermes pra poder roubar o carro dele, né? Só que assim, ladrão que rouba ladrão tem seu de perdão, beleza, mas Hermes é o rei dos ladrões, o deus dos ladrões. É óbvio que Hermes não ia ser roubado tão facilmente. Então, acontece que, na minha opinião, o Hermes não podia ajudar diretamente, mas ele pegou e simplesmente falou, ela me roubou, aí eu posso te ajudar, porque não é culpa minha que ela me roubou, né? Aconteceu. E aí, quando eles chegam lá no carro, eles veem que, na verdade, o Hermes deu uma ajudinha, colocou ali um mapa, tinha coisa lá, explicou como o carro funciona, que é só sair da garagem, você chega no lugar que você quer. Então, assim, eu acho que o Hermes, ele queria ajudar, ele só não podia verbalizar isso e também não fazer isso de forma direta. Mas, já que surgiu a oportunidade dele fazer isso de forma indireta, ele só foi. E aí tem toda aquela ceninha do Percy tentando sair do estacionamento, dirigindo, quebrando todo o carro. E quando eles saem, eles estão quase sendo atingidos por um caminhão quando o carro é teletransportado pra praia, pro Pier de Santa Mônica, onde eles precisavam ir pro Percy conversar com o pai dele. E aí ele chega e quando ele tá lá embaixo, uma Nereida, e aí eu vou falar uma coisa que eu descobri recentemente. As Nereidas são os espíritos que vivem ali no mar, enquanto as Náiades são os espíritos que vivem na água doce, nos rios, nos lagos. Eu não sabia disso, mas fica aí a informação. Ele encontra uma Nereida
que ela fala tipo, putz, seu pai tava esperando aqui, só que você demorou tanto que ele acabou tendo que ir embora pra fazer o exército dele, porque o tempo acabou. No livro não tem isso, tá? No livro, ele, assim, tá no limite do limite, entendeu? Ele tem que chegar, tipo, ele tem um dia pra tentar resolver o negócio ainda, mas é que o tempo acabou e ele começa a se preparar pra guerra, mas o Percy, ele bate o pé, ele fala, não, tem coisa errada aí, eu vou até Hades, eu vou achar negócio e a gente vai resolver isso aqui, nem que seja na porrada. Tenho que criticar que essa cena é muito escura, tá? Novamente, eu falei no episódio passado, eu vou falar aqui, mano, vocês estão aprendendo com Game of Thrones, cara. Querem enxergar a cena, se fosse pra ver escura, eu desligava a televisão. Mas aí, o pouquinho que a gente dá pra ver, ela entrega 4 pérolas pro Percy. E aí, eu penso, putz, já resolveram outro problema, porque lá, eu lembro que eles dão 3, e aí tem todo o problema de, putz, mas tem que salvar minha mãe, e aí, como é que a gente faz pra resolver agora? Como é que a gente vai embora? Isso, aquilo. E aí, eu não lembro como é que eles resolviam isso, mas tinha ali o probleminha que eles só tinham 3 pérolas pra levar 4 pessoas. Aqui não, a Nereida já deu as 4 e tipo, só, ó, pra todo mundo fugir, vai. Não vai ter problema nenhum aí na hora de fugir de Hades. E com isso, Percy parte rumo ao submundo. Tem que falar que o próximo episódio vai ser bem empolgante, porque vai ser ele indo pro submundo, vai ter todo... Só de você ver ali, né, a promo do episódio, você vai ver que vai ser muito bom. Vai ter a luta também com o Ares. Eu tô ansioso pro próximo episódio. E por hoje é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, por terem acompanhado aqui mais um episódio de Percy Jackson, essa análise que a gente tá fazendo semanalmente. Se inscreve aqui, dá o like caso você tenha feito. Eu tô te lembrando pra você não se esquecer por causa do Lotus, né? Porque se por acaso o Lotus influenciou na sua cabeça e você já esqueceu que tinha que dar um like, se inscrever aqui no canal, tô ajudando vocês. Enfim, comenta aqui embaixo caso tenha alguma outra coisa nesse episódio que eu esqueci de falar, alguma coisa que incomodou vocês. Os comentários tá totalmente aberto, eu vou adorar ler a opinião de vocês. E é isso, valeu, falou!